Paz do Senhor Jesus. Estou aqui meditando um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo e lendo aqui no livro de Ezequiel, capítulo de número 37, e Deus me faz pensar algumas coisas a respeito dessa passagem. Leitura bastante conhecida dos irmãos, todo mundo já conhece, palavra muito pregada nas igrejas. E eu aprendi com essa leitura que Deus, ele, primeiro do que tudo, ele leva a crente a um lugar difícil. O versículo 1, ele diz assim: veio a mão do Senhor, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, Deus, ele leva a crente a lugar difícil. Deus, ele quer ver a tua sinceridade, a tua fidelidade, ele te coloca num lugar difícil. Eu aprendo também que Deus também, ele mostra coisa difícil. No versículo de número 2, ele diz assim, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então, Deus leva a crente a lugar difícil, mostra coisa difícil, e agora Deus pergunta uma coisa difícil. Versículo 3, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus faz uma pergunta. Então, levou, mostrou e perguntou ao crente. E no versículo de número 4, pede uma coisa difícil. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Pronto. Deus, ele agora pediu uma coisa difícil ao crente. No versículo de número 5, 6, Deus é Deus que faz coisa difícil. Versículo de número 6, Deus é o Deus que faz coisa difícil. Então, versículo 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou Deus. Então, irmãos, Deus é o Deus que é Deus de perto, Deus de longe, Deus de coisas fáceis e Deus de coisa difícil. No versículo de número 7, Deus pede uma coisa que não é difícil. Versículo de número 7, Deus pediu uma coisa que não é difícil. Pede a mim e pede a você. Uma coisa que não é difícil. E que coisa é essa, pastor Edmilson? Eu vou te falar agora. No versículo de número 7, ele diz assim, então profetizei como se me deu ordem. Acabou. Então profetizei como se me deu ordem. Coisa fácil, irmão. Qual é a coisa fácil? Obedecer. Deus pede uma coisa que não é difícil, que é a minha obediência e a tua obediência. E ele disse, fala a esses ossos. Aí ele, no versículo de número 7, ele diz assim, então profetizei como se me deu ordem. Acabou. Então, só relembrando, Deus leva a crente a um lugar difícil, mostra uma coisa difícil, faz uma pergunta difícil. Deus é Deus que faz coisas difíceis e pede uma coisa que não é difícil, a obediência. Amém? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.